Cara, todo mundo tem Exu, então? É acompanhado de um Exu, você fala? Todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Em teoria, eu friso em teoria porque são... Aí vai muito mais do acreditar do que do verificável, né, do comprovável. Mas, em teoria, um quimbandeiro ele é iniciado para um ancestral seu. Né, que aí entra naquele conceito de ancestralidade, enfim. Esse espírito ancestral, quando em vida, teve alguma relação com tradições de magia, quer sejam tradições de matriz africana, afro-indígenas, indígenas ou brancas, mas ele teve relação com alguma tradição de magia e por isso ele vem se apresentar na quimbanda, que seria hoje a vestimenta de iniciação a antepassados com magia que a gente encontra. Tá? Porém, pode ser que essa pessoa se interessou pela quimbanda, quer participar, acha que aquele ali é um caminho que vai fazer bem para ela. E se a gente for buscar lá nos tempos mais longínquos, ela é a exceção que não tinha ninguém na árvore genealógica que nunca passou uma folha no corpo. É raro? Eu acho que é virtualmente impossível acontecer, mas pode acontecer. Tá? Nesses casos, vai se invocar um ancestral do terreiro, da família religiosa dela. Isso é aquele... E se a última exceção. Uhum. Agora, o que eu já vi acontecer, e isso não é tão incomum assim, é você pegar, por exemplo, pessoas que têm uma ascendência uma ascendência espanhola, ou uma portuguesa espanhola, ou uma ascendência turca, otomana, oeste da Europa Oriental, ali baixa Europa Oriental, que vão ter relações muito mais próximas, por exemplo, com clãs ciganos. Clãs de Roma, Calderache, enfim, as famílias ciganas que chegaram ao Brasil. Eu já vi acontecer de uma pessoa que foi consultar, foi se orientar para a iniciação e queria saber o Exu e a pombagira dela. E o oráculo disse, você não tem Exu e pombagira, você tem um espírito cigano. Por quê? E aí sim, falando de quimbanda tradicional. Uhum. Não sei como é que as outras vertentes enxergam isso. Também não vem ao caso. A quimbanda tradicional, eu acho que aí eu respondo a tua primeira pergunta. A gente tá, 2 horas falando aqui, sim. Agora eu vou responder a tua primeira pergunta. Né? O que a gente tem para desvendar da quimbanda tradicional? O que a gente tem para desvendar da quimbanda tradicional, para além do milho, feijão e amendoim, é o tipo de relação que se constrói com esse espírito, e que para construir exige necessariamente o ritual iniciático, que é uma relação pessoal e individual. Então, é porque eu tenho o Exu fulano, o Exu beltrano, a pombagira ciclana, de frente, de fundo, de costa, de lado, de esquerda, de direita. Isso não é quimbanda tradicional. Já exclui, já. Não é parte dos dogmas, dos costumes da quimbanda tradicional. Porque a quimbanda tradicional é uma quimbanda de reinos, é uma quimbanda de reis e rainhas. Uhum. Né? E uma cabeça só comporta uma coroa. Um rei só tem um trono, num trono só senta um rei, num trono só senta uma rainha, um reino só tem um casal de reinantes. Sim. Então a iniciação da quimbanda tradicional, ela é para um casal de espíritos, um Exu e uma pombagira. Há exceções em que a pessoa pode ter mais de um espírito do que esse casal. Tá. Isso acontece muito com pessoas que vêm da Umbanda. Né? E a Umbanda também, assim como a quimbanda tradicional tem por costume a iniciação ao casal, ponto, porque é aquele casal que te interessa dali para frente e é com eles que você vai ser vinculado. A Umbanda tem por costume ter diversas entidades. Sim. E que não necessariamente tem esse vínculo ancestral. Uhum. São espíritos que estão dispostos a trabalhar, médiuns que estão dispostos a incorporar, juntou interesse e vamos embora. Uhum. Tudo certo, é parte da ótica da Umbanda. Agora, a pessoa que vem da Umbanda, ela normalmente vai criar uma relação afetuosa com aquele espírito, uma relação de cumplicidade e tal. E seria desonesto também olhar para aquela pessoa e dizer assim, esquece teu passado. Abandona esse espírito que
que cuidou de ti até então, independente do vínculo que você tinha com ele. Né? Ou, mais desonesto do que com o médium, seria desrespeitoso com aquele espírito, que, porra, até então tava cuidando. Aí eu vou simplesmente largar de mão. Abandonar aquele espírito. Ó, vá pra porra, não te quero mais. Não. E aí a gente, né? Então as pessoas que têm um background de Umbanda, é comum que elas tragam mais de um Exu, mais de uma pombagira para serem tratados na Quimbanda. O que vai importar, de fato, aí é o vínculo iniciático. Então ela até pode, né, provavelmente ela vai manter o culto a esses outros espíritos e tal, mas a vinculação iniciática é a um casal, a um Exu e uma pombagira, que não necessariamente vão incorporar. Os dois. Tá. Então, pode acontecer, como é o meu caso, o meu Exu incorpora, minha pombagira incorpora. Legal. Pode acontecer, como é o caso da Mãe Eda, que incorporou pombagira umas 3 ou 4 vezes na vida nos últimos 63 anos. 3, 4 vezes, um pouquinho mais que isso. Isso há, sei lá, cara, se ela tá com 63 de religião, isso deve ter no mínimo uns 50 anos que essa pombagira não chega. Podemos dizer que só veio quando foi necessário. Só veio quando foi necessário. Por quê? Mas muito necessário, né? Sim. Sabe? E lá no início da vida, e lá no início da vida religiosa dela. Porque do momento que seu Sete, o Exu dela, estabeleceu a Quimbanda tradicional, né, codificou, organizou uma religião e não um culto, né, porque o que se tinha até então era culto, era prática, era macumba, magia. Com Exu, com pombagira, com o diabo, com Deus, com o que fosse, tinha que funcionar. Pá. Quando ele separa isso e diz, agora eu estabeleço, né, começa a estabelecer as bases de uma prática dedicada exclusivamente a Exu e pombagira, sem qualquer outra energia, sem qualquer outra divindade, sem qualquer outra mescla. E por isso a gente chama essa vertente de tradicional, porque ela não vai buscar em outras práticas pedaços ou elementos que lhe faltem, porque não lhe falta nada. Então, Quimbanda luciferiana, tá certo, tá errado, existe, não existe, eu não opino mais sobre isso. Cheguei num ponto que eu não opino mais, eu não faço. Porque eu não importo práticas de outras, elementos de outras práticas para minha prática. Se tá certo, tá errado, tem que funcionar. Que funciona, faz bem pra pessoa. Por que a Quimbanda que eu pratico vai se chamar Quimbanda tradicional? Porque ela, tradicionalmente, ou seja, há mais de 50 anos, há exatos 64 anos, né, é feita praticamente da mesma maneira. E só cultua espíritos nasceram, viveram, morreram, na ou através da marginalidade, que vem se denominar Exu e pombagira. E aí, quando acontece esse processo e que, claro, não foi um dia marcado no calendário, hoje começou a Quimbanda. Foi um processo orgânico, mas no momento que esse processo orgânico se consolida, e ele se consolida através de Exu Rei das Sete Encruzilhadas, esse Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele se assume rei. Ele causa uma cisão espiritual e social do momento em que ele diz, eu não vou mais aceitar ser tratado como... A gente falou bastante disso na outra vez que eu estive aqui, né? Eu não vou mais aceitar ser tratado como um escravo. Eu não vou mais aceitar ser tratado como um espírito subalterno. Eu não vou mais aceitar. Eu sou Exu Rei das Sete Encruzilhadas. E quem seguir no meu lado, quem seguir comigo, também terá a sua realeza reconhecida. E num trono só senta um rei. No trono só senta uma coroa. Aí que a pombagira da mãe parou de chegar. Não foi mais... Porque ele disse, numa cabeça só cabe uma coroa. E essa coroa é minha. Pronto. Acabou. Essa pombagira nunca mais veio. Há mais de 50 anos. Mas acompanha. Acompanha. Aí que tá. Ela come todo ano. Ela recebe os sacrifícios dela todo ano. Ela só não incorpora mais. E isso é muito comum na nossa tradição. Por quê? Até porque há uma questão de polaridade energética. Por que a iniciação é para casal? Né? A vinculação é num casal. Porque em qualquer tradição mágico-esotérica ocultista, você tem duas polaridades, macho e fêmea. Dependente que a gente está falando de energia, né? Não é uma questão de identidade de gênero. Sim.
é macho e fêmea, é positivo e negativo, é polo passivo, polo ativo. E para que a tua vida corra em equilíbrio, você precisa ter os dois polos ativados e equilibrados. Se aquela entidade vai incorporar, tomar tua consciência, beber, fumar, isso é uma outra história. Tem gente que nem incorpora e é iniciado. Nem todo mundo tem. Uhum. E aí, respondendo a pergunta, né? Todo mundo tem Exu? Todo mundo tem Exu. Nem todo mundo incorpora espírito. Nem todo mundo tem o dom da incorporação. Qual que é o Exu do Papa? Aí foi. Não, tô sem meu jogo aqui pra... Tô sem meu jogo aqui pra apurar. Você chuta algum? Você chuta algum? É. Eu chuto o Mirim. Oi? Exu o quê? Exu Mirim. Exu Mirim. Mas você sabe uma coisa que é muito curiosa? Você falou agora do Exu do Papa e eu pensei, não vou dizer qual é o Exu do Papa, até porque não sei. Não sei, não faço ideia. Né? Deve ser o Exu Lúcifer. Deve ser o Exu Lúcifer. Mas, brincadeiras à parte, sabe uma coisa que é curiosa? E eu acho que isso tem até talvez um viés antropológico, sociológico pra gente explorar aí. Há décadas atrás, se viam alguns Exus que hoje não se encontram mais. Ah, sim, são os perdidos, né? Que parece que entraram como se fosse em extinção. Então, praticamente isso. E eu acho isso muito natural. Porque os espíritos que incorporam hoje têm aí, vamos dizer, grosso modo, uns 200 anos de falecimento. Mais ou 200, menos. 300 anos de falecimento, né? Não, mas é que tá... Eu não acho que seja uma coisa que vai tão longe. Eu acho que a gente vai reciclando. Sim. É nessa faixa, né? De 200, sabe? 300, 200, 300 anos. Só que daqui 50, 100 anos, esse período de 200, 300 não é o mesmo período de agora. Né? Vai virando uma espiralzinha ali. Então, eu acho muito, muito natural, por exemplo, que espíritos de malandragem estejam aparecendo cada vez com mais frequência. Porra, vou te falar uma coisa, meu irmão. Em 2.300 e pouco. Imagine o tanto. Puta que pariu. O que vai ter? Só vai ter influencer. Vai ser tudo espírito influencer. Imagina, baixa o Exu e começa assim, ó. Dancinha. Dancinha, é TikTok. Vão ser os TikTok. Eu acho que no último podcast sobre Kimbanda, eu falei, pô, justamente sobre esse negócio do Exu. Eu falei, caramba, como que será daqui 300 anos então? Como será que vai vir o Exu? Ele vai vir como? Com qual cabeça? Com qual consciência? Porque a gente tá bem suscetível, realmente, sim, a ter os nossos os saudosos, os veneráveis ancestrais, veneráveis mortos, serem esses. Vai ser a nossa geração. Infelizmente, a gente vai chegar. Cara, e essa é uma constatação muito triste. É o que a gente tem. Essa é uma constatação muito triste. Porque se a nossa geração, hoje, 2023, está vivendo esse Brasil, vamos falar só de Brasil, esse Brasil do jeito que está hoje, daqui 10, 15, 30 anos vai estar pior. A tendência é sempre piorar. Eu não sou o corvo da destruição, mas a tendência é sempre piorar. Nunca volta ao que era antes. Sabe? E aí, se a gente pensar isso um pouco mais à frente, é assustador. É assustador. Mas, talvez o que eu vou dizer agora vá soar em 2023 trágico, mas se a gente pensar daqui 100 anos, essa pode ser a única solução. Sinceramente, eu acho que a religião vai deixar de existir. Eu acho que a Kimbanda, o Candomblé, a Umbanda, todas essas expressões religiosas vão deixar de existir. A tecnologia substitui Tecnologia vai engolir. Tecnologia vai engolir. Vai engolir. E se não for a tecnologia, vai ser a superficialidade do ser humano e das relações que a gente já tem hoje. É o seguinte, e toda essa força que tem dentro de todas as religiões, vamos dizer, da Kimbanda, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Cristianismo, Budismo, existe uma força ali. Onde ela vai ser despejada? Onde ela vai ser colocada? Ou a gente vai colapsar? Ou só vai pegar um interruptor ou apagou ali, já era. Tá? Cara, tu me pegou agora. Porque... Me pegou, mas eu ainda vejo, falando especificamente de Kimbanda, tá? Claro. Eu ainda vejo uma relação muito mais individual e individualista. Então, existe... se eu estou entendendo a tua pergunta, você está se referindo assim, a uma egrégora, uma força vibrante ali que ela vai se concentrando, ela vai se... Até por tanto ser cultuada, por tanto ser praticada, ela vai se concentrando ali. É isso, precisa ter ir para algum lugar. Tá? Só que pensa o seguinte, para cada quimbandeiro que morre, você tem no mínimo 2 Exus que deixam de ser cultuados.
E aquela força vai se dissipando. É isso que eu também te perguntar. O Quimbandeiro morreu, você morre. O seu Exu vai acontecer o que com ele? Em teoria, ele deixa de ser cultuado. E ele volta a ser um espírito comum. Porque como a gente acredita na questão da ancestralidade, o meu Exu só é o meu Exu porque ele é um ancestral meu, né? Aquele espírito que incorpora em mim. Sete facadas tem aos montes. Mas aquele um que pega a minha consciência, ele só vem porque ele é um ancestral meu. Se nenhum descendente meu for quimbandeiro, teoricamente, ele deixa de ser cultuado. Só que uma coisa que a gente não pensa... Ele também cai no esquecimento. Uma coisa que a gente não pensa no mundo espiritual é essa sequência linear de tempo que a gente tem aqui. Que a gente não sabe se existe uma sequência linear de tempo igual, né? espiritual. Linear de tempo, claramente, que deve ser bem diferente. Só que o início e o fim, ele existe, acho que tanto aqui como lá. Sim. E a partir da hora que você fala que um Exu ele vai se dissipando a energia dele quando você vai falecer, Tá morrendo. ele deixa de existir. E deixando de existir, meu irmão, aquela consciência que um dia foi terrena e depois ela foi evolutiva pra se tornar um Exu pra você, ela morre. E aí existe o finito. Ou será que existe uma Coisa que a gente não tá evolução acostumado a lidar. após o Exu, né? Tá? A gente não tá acostumado a A lidar. finitude do espírito. Não tá acostumado a falar. Cara, não isso tá é acostumado a entrar. muito complexo e profundo. É a finitude porque do espírito, total. Exato. Total. Deixar de existir. Deixar de existir. Exato. E eu não tô, Nada. e não é nem aquele papo que eu falo de encarnação, igual fala, poxa, você vai voltar, vai morrendo, encarnando. Daqui 8 encarnações, aquela tua primeira já não vale de porra nenhuma, porque você vai lembrar quem era você. Exatamente. Não é isso. Exatamente. É o fato de você realmente deixar de existir completamente. Mas aí, cara, é muito louco pensar isso. É lógico, tá? provavelmente dá pra jogar alguma coisa. Eu não posso até estar falando merda, mas se você for procurar, talvez dá pra você jogar alguma coisa dentro da cabala. Não sei, aí de volta- outras tradições talvez. Mas entendeu? eu tô pensando até com uma outra visão aqui. Se a gente pegar um médium em início de desenvolvimento, a incorporação dele nunca é completa. E isso é natural. Ah, mas eu me lembro de tudo, eu ouço tudo, não sei o quê. Respira. Respira, jovem místico. É normal. Se você está começando, isso é normal. Por quê? Tem que haver ali um encaixe, uma sincronia. Você tem que aprender a incorporar, e esse aprender a incorporar passa por aprender a se entregar, passa por esse espírito aprender a montar em você. Não é à toa que a gente usa a expressão cavalo, né? Esse espírito precisa aprender a montar em você, você precisa azeitar essa relação. Tá? Só que esse espírito, ele até então também não era fodão. Porque ele só ganha força do momento que ele é cultuado. Então você tem uma crescente da relação do médium com o espírito e, portanto, do poder, da força que esse espírito adquire. Porque os deuses só existem porque os homens existem. Sim. Só existe um Deus porque alguém acredita nele. Só existe o espírito puro, sem ninguém que cultue ele, que dê poder para ele. Ele não tem poder nenhum. Nem um quiumba, nem um egum, nem um obsessor. O obsessor só tem poder de ferrar a vida de alguém porque aquele alguém dá esse poder a ele. Filosoficamente falando. O espírito, agora, espiritualmente falando, aquele espírito, ele vai, eu entendo que ele vai crescendo em termos ele já tem um potencial, mas ele vai crescendo em termos de poder realizador. Porque eu atribuo o poder a ele, começo a estabelecer uma troca, e nessa troca a gente está falando aí de sacrifício animal, né, e que vai alimentar esse espírito, vai fortalecer esse espírito. E aí, talvez a gente explique a diferença, é um conceito popular, né? Os Exus de Quimbanda são mais fortes. Talvez sim. Porque eles se alimentam mais. Eles comem mais. Não é um galo. Às vezes não é só um cabrito. Às vezes não é só um boi. Então você vai incrementando tanto em nível simbólico, o poder que eu atribuo
aquele espírito, quanto em termos mágicos, o tanto de sacrifício, o tanto de oferenda, o tanto de cachaça, o tanto de sangue, o tanto de vela, o tanto de farinha, o tanto de grão. Só que do momento que esse cara morre, que o quimbandeiro morre, esse espírito ele vai, essa curva de poder passa a ser dissipada, e aí ele volta a ser um espírito comum. Ele volta a ser um espírito comum. Pô, mas aí se a gente for pensar por esse lado, é como se ele tivesse regredido. Não. Não. Porque quem vai alimentar ele dessa vez? Quem é que vai estar cultuando ele dessa vez? Nada. É a mesma coisa que você pegar um rei, como você está dizendo, porque dentro da tua casa, o Exu Sete Facadas é o rei. Dentro da minha casa ele é rei. Você morreu, ele dissipou, ele perde o reinado. Aí que vem o papel. Acho que a gente tem dois vieses aí. Aí vem o carisma sacerdotal. O comprometimento do sacerdote, do dono daquela casa. O meu comprometimento com o meu grupo, com o meu terreiro, com as pessoas que estão ali. Primeiro em não deixar que aquele espírito caia no esquecimento. Porque eu vou morrer. Sim. Pessoas frequentam aquela casa no momento que eu morro. Se eu for um bom sacerdote, aquelas pessoas vão continuar cultuando o meu Exu. Quem tomaria a frente da tua casa hoje? Ele não... Hoje ninguém. Hoje, se eu morrer hoje, minha casa não existe amanhã. Não há um sucessor. Nesse momento, eu tô com 38. Né? Nem parei para me preocupar ainda. Mas nesse momento não há um sucessor. Tá? Mas pensando nessa possibilidade da minha morte, tendo uma comunidade que vai manter aquele terreiro ativo, tá? Isso não significa que o Sete Facadas vai voltar a incorporar. Sim. Mas ele é um Exu que vai continuar recebendo honrarias, recebendo oferendas e etc. Portanto, o poder dele, a força dele vai se manter aqui em cima, nessa curva de potencialização. Tá? Ao mesmo tempo, vamos pensar pelo lado do espírito. Exu cuida de quem cuida de Exu. Se o espírito para de receber oferenda, ele vai regredir? Não, porque ele também não vai ter obrigação nenhuma de trabalhar. O vínculo que se cria na iniciação é um vínculo de troca. Para usar o português bem claro, é um pacto. Sim. É um combinado, é um acordo, é um pacto. Eu cuido de ti, tu cuida de mim. Então, eu tenho a obrigação de oferendar, de sacrificar e O Exu tem por obrigação me cuidar. Não é uma escolha. Sim. Da iniciação em diante, uma vez que eu cumpra a minha parte, Foi um tratado ali. uma via de mão dupla. Mas ele não vai mais receber oferenda. Tudo bem, mas ele também não vai mais precisar trabalhar. Tudo bem que também é que assim, dentro da tua quimbanda, isso provavelmente não tem fundamento. Mas tendo em tese todo esse assunto que a gente está debatendo, pode ter pessoas que vão falar, logicamente, que ele vai ter um outro serviço, um outro trabalho dentro do mundo espiritual, ou que existem, vamos supor, outros planetas e outras galáxias com vida e lá dentro. Aí eu já não opino. Você entendeu? Cada um vai dar a sua explicação. Eu prefiro, aberto, cara, eu prefiro explicar que esse espírito vai descansar. Que deve ser chato pra caralho. Por mais que ele se alimente, ganhe, feste, beba, brinca, ele também tá trabalhando 24 horas por dia, né? Porra, morreu era pra descansar. Sim, pô. Aí a gente não deixa o espírito descansar. A gente bota o espírito pra trabalhar. Não é um trabalho escravo, porque ele recebe por isso. E quanto maior a honraria, maior o retorno. Então é uma troca justa. Mas querendo ou não, esse espírito não descansou ainda, pô. Ou ele tava descansando, eu chamei ele, trabalha, aí volta a descansar. Vamos lá. É uma possibilidade.